Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 19 de novembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Parte de baixo aqui do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado do canal. E no pregão de hoje, quando tivemos o Ibovespa subindo aqui, o tempo bem ruim, eu já tinha mostrado nos stories desde manhã, o tempo está um pouco ruim aqui em Ribeirão Preto. E aí, como é que tá na sua cidade? Comenta aqui embaixo. O dia é sexta-feira, apesar do tempo ruim, ainda bem, Ibovespa fechou aí em alta. E é o que eu vou comentar nessa análise de fechamento. Mas antes de mais nada, eu vou rodar aqui a vinheta. Você já deixa seu like, seu joinha. Agradeço demais a sua valiosa audiência aqui diária dentro do canal. Então vamos lá, Ibovespa fechando o pregão aí em alta de 0,59%, deixando aqui a lista para vocês dos ativos que eu vou comentar nessa análise de fechamento: mini índice, mini dólar, depois do Ibovespa, PETR4, Vale 3, PRIO 3 e TUB 4, BID 11, CSNA 3, ativo que foi escolhido aqui dentro do meu perfil no Instagram, @dvinvest. Então você tem aqui o perfil aqui, @dvinvest, e também a gente vai comentar VIVT3, MGLU3 e TSLA34, que é BDR da Tesla. Vamos lá, começando então pelo Ibovespa. Ibov no dia de hoje, alta de 0,59, mas não conseguiu ali no primeiro desafio para voltar aquele campo de batalha entre vendedor e comprador, não conseguiu voltar para cima de um antigo nível de suporte que agora está funcionando como patamar de resistência, chamada mudança de polaridade. Bateu aqui. Qual o caminho mais provável, na minha opinião, ainda de se ter algo para baixo, baseado no próprio gráfico semanal, fechamento semanal com queda de 3,1%, ainda podendo ter pelo menos mais uma semana aqui olhando um pouquinho mais para baixo. Isso é a minha leitura nesse momento. Para gerar algo diferente disso, teria que ter realmente algo muito relevante aqui para cima, voltando para cima da média, para mudar essa expectativa. Então, por mais que a gente tenha fechado um pregão em alta, a minha expectativa é que a gente ainda pode ter uma mínima inferior a essa aqui, ou seja, a mínima dessa semana, que foi a do pregão de quinta-feira, 102,013. A gente tem suporte na faixa ali do 101,300, 101,260, e abaixo disso 100 mil pontos, número redondo. Vamos aqui agora falar então de mini índice. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, só mencionar essa antiga região de suporte na faixa 103,400. Então, primeiro desafio 103,400, resistência depois média móvel 3 períodos, atualmente ele perto dos 104.880, e acima disso a gente vai falar um pouco mais de resistência lá na faixa de 105.615. Mini índice aqui no dia de hoje também é algo semelhante, né? Bate ali, não consegue ir muito longe. Gráfico de 60 minutos subiu, conseguiu superar aqui essa máxima, mas, não, ou seja, na hora que supera essa máxima, que é um ponto de resistência, observe o que acontece ali com o preço. Isso aqui tudo era uma região de resistência, lateraliza, não consegue ganhar força e dá uma pancada para baixo, e agora já começa a respeitar a média. Então, para o próximo pregão, abriu caindo, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foca em venda de day trade para baixo do 103.430, usando essa região como um teto aí, ou seja, sinalizações de baixa abaixo dessa região, foco maior em venda de day trade. Por outro lado, se abriu subindo e passou a proporcionar sinal de alta, fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima do 103.770, foco em compra de day trade. Vai ter resistência importante por volta dos 104.300 a 104.495. E aqui, para falar em suporte mais relevante, tem um intermediário na faixa dos 103.325, 235, desculpe, e depois aqui em torno um valor mais testado ali em torno dos 102.760. Seguindo agora para falar do dólar, no dia de hoje a alta, o dólar perdeu a mínima do pregão anterior, mas já reverteu para cima, se sustentando acima da média. Tinha batido ontem aqui, tinha perdido um pouco de força, volta aqui para cima, se mantém acima da média, faz uma semana de alta, faz uma semana gerando sinalização de subida. Então minha expectativa ainda, eu vou falar no final de semana sobre no radar da semana, que eu sempre falo do dólar, dos juros, do Ibovespa, da nossa bolsa para a próxima semana. Mas eu vou comentar a minha expectativa pelo gráfico semanal para o dólar, falando inclusive um pouco do mensal. De maneira geral, ainda cria-se uma expectativa que um caminho mais provável se ter pelo menos mais umas duas novas máximas aí em relação ao pregão de hoje.
Com base nisso, dá para perceber que a tendência do G60 é de alta. E aqui fez um sinal de perda dessa tendência, mas recuperou essa tendência quando volta aqui para cima. E esse candle de forte de alta aumentou muito a chance de se fazer o quê? Volta para cima da média. Com candle de força, foco em compra aí de day trade, fundo ascendente, pivô de alta. Para o próximo pregão, abriu caindo, dá para pensar em venda? Dá. Mais de topo descendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento de queda ali para a média móvel que está nesse momento 5,592 até uma região de 5,586. Mas ficar de olho na questão de operar a favor da tendência. Qual a tendência? Tendência de alta. Qual a expectativa no gráfico diário? Se poder ter algo mais para cima. Então, se fizer algo para baixo, gerar algo para cima, foco mais em compra. Abriu subindo, dá para pensar em compra também? Dá, mas principalmente mais de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 624. Ou do fechamento do pregão de hoje. Seguindo aqui de hoje, sexta-feira. Seguindo aqui para falar de PETR4 agora, das ações, Petro segue no seu movimento de queda, ativo mais alinhado para baixo, vinho semanal aqui para tentar gerar um fundo ascendente, mas praticamente anulando esse fundo, e aí vai aumentando a chance da Petro caminhar para a região ali de suporte na faixa dos R$25 até um patamar dos R$24,80. Então seria essa região mais relevante de suporte para Petro. No diário está em cima já desse suporte na faixa dos 25,85 até 25,72. Bateu aqui, queda de 1,66%, sem sinal ainda de reversão dessa tendência. Cenário mais positivo para se buscar operações de compra acima dos R$ 27,20, fundo ascendente, pivô de alta acima desse patamar. Então, por enquanto, se você arriscar, compra, sendo mais ousado em Petro, aguardar mais uns 2 a 3 pregões. Superação da máxima no candle anterior que fique patinando em cima desse suporte aqui seria a alternativa de se buscar a compra. Mas por enquanto, caminho mais provável de se ter algo para baixo desses 25,72 e caminhando para o fechamento desse gap 25,29 a 25,21. Próximo ativo, Vale 3, que terminou o dia com boa alta de 2,73%, superando a máxima de um candle que perdeu ali a região de suporte, mas mesmo assim terminou ainda fechando para baixo num patamar de R$ 64,11, então na região aí de resistência. E o próximo nível de resistência é R$ 65,00. R$ 64,11 válido, R$ 65,00 também válido como patamar de resistência. Ação, qual seria a estratégia principal? Entrar comprando aqui? Não sou muito favorável dessa entrada, mas é possível que ela comece a ganhar corpo aqui. Quem entrou comprando, coloca o stop aqui embaixo no primeiro momento. Aguarda pelo menos segunda e terça-feira de pregão para depois posicionar o stop abaixo da última mínima ascendente ou na verdade da mínima do pregão de terça-feira. Seria uma das formas de conduzir essa operação. E a compra mais interessante em termos de pegar o início de uma nova tendência que seria de alta é um fundo ascendente acima da média móvel 13 períodos ou muito próximo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, desafio mais próximo, R$ 65,00, depois média móvel 13 períodos perto dos 67 e acima disso, 68,30 são as resistências para a Vale 3, que fechou a semana ainda na sua descendência, que é aquela máximas descendentes, onde teve uma queda de 6,25%. Após isso, vou falar agora de Prio 3, que no dia de hoje apresentou um candle aí de indefinição, mas com queda de 2,63%. Candle ali com corpo pequeno entre os corpos anteriores, que pode representar o final de um movimento de queda, para iniciar um movimento de correção, de subida. Correção da queda, que a queda foi mais forte, perdeu esse nível de suporte, retomou a tendência de baixa de curto prazo. É um ativo que, ou seja, numa expectativa mais positiva, eu olharia para essa região aqui em termos de repique de correção, para essa região de resistência aqui por volta dos R$ 23,40. Então, qualquer tipo de compra contra a tendência nesse papel é contra a tendência, então tem um risco maior. E a relação risco-retorno não é das melhores, então você tem um risco um pouco maior aqui para entrar comprando nesse ponto e buscar um stop aqui nesse nível de preço. Então, Prio 3 com cenário um pouco mais negativo, o fechamento da semana inclusive anulando a formação de sinal de alta aqui do gráfico semanal, mas em cima de um nível de suporte. Então, gerou um candle de indefinição em cima do suporte que pode trazer um repique de alta. Primeira sinalização para esse repique de alta, superar a máxima do pregão de hoje, R$ 21,85. Próxima região de suporte, além desse patamar de R$ 21,26, está na faixa ali dos R$ 21,09. Aí abaixo disso tem um gapzinho aqui no diário que está ali na casa dos R$ 19,59.
Depois disso, vamos falar agora de CSNA3, não, YouTube 4. YouTube 4, queda de 0,85%, topo e fundo descendente, ou seja, tendência de baixa pelo gráfico diário, tendência de baixa de curto prazo, semanal também com topo e fundo descendente, então tendência de baixa também de curto a médio prazo, olhando mais para um suporte na faixa dos 21,75. Seria o caminho mais provável. Para mudar essa expectativa, primeiro sinal positivo é superar a máxima do pregão de hoje, 22,48, e conseguir um fechamento aí no pregão de segunda-feira acima dos 22,53. Seria um sinal um pouco mais positivo de recuperação, não de mudança da tendência. Para deixar claro que a tendência no primeiro momento do gráfico diário muda se ocorrer o rompimento aqui dessa região de topo anterior, localizado por volta dos 23,53. Então, qualquer entrada de compra nessa ação por conta desse nível de suporte vai ter um risco maior, porque o apoio é só o suporte, mas a tendência é uma tendência de baixa. Então, tem um risco maior em cima aí na YouTube 4 para operação de compra por conta da tendência. Após isso, vou falar de BID11 também aqui mantendo no banco. A gente teve BID11 subindo aí 4,78%, mas também dentro de um viés de baixa, ou seja, o ativo veio aqui, pivô de alta, opa, tendência de alta, só que foi lá e já anulou a tendência de alta. E agora está num nível importante, que é esse fundo aqui, e mais a média funcionando como resistência. Bateu e perdeu um pouco de força, apesar do engolfo de alta, do padrão de alta dos candles. Padrão de alta dos candles, padrão de reversão dos candles, como o engolfo de alta, é legal quando ele acontece a favor da tendência, não sem tendência, ou com viés de baixo, que é o caso. Então, de maneira simples e objetiva, eu ficaria muito mais interessado em buscar a operação de compra nesse papel acima dos R$ 43, sinalizações de alta, até mesmo pelo gráfico de 60 minutos acima dos R$ 43, mas principalmente pelo gráfico diário, sinalizações de alta. Se ficar enrolado aqui assim, ó, nessa região aqui assim, ó, na próxima semana, fica mais para se buscar uma operação de venda, tentando pegar um movimento para baixo, lá para esse nível de suporte dos 35,50. O próximo ativo, CSNA3, ou seja, até esse aqui, quem tiver comprado de alguma forma, coloca o stop abaixo da mínima desse candle aqui, aguarda mais 2 pregões para fazer alguma mudança desse stop. Assim como eu mencionei ali numa Vale 3, quem fosse comprar Vale 3, no mesmo estilo. CSNA3, bom pregão, alta de quase 8%, ativo com volatilidade alta nesse momento. A tendência, que é marcada aí por topos e fundos descendentes, continua dessa forma, ou seja, em tendência de baixa. A tendência de baixa, que é marcada por topos e fundos descendentes, continua aí dessa forma configurada aqui na CSNA3 pelo gráfico diário, então no curto prazo. Só que fez um bom fechamento, que enfraquece essa tendência de baixa, anula completamente essa tendência de baixa, cria uma expectativa de retomar sua tendência de alta, se ocorrer um movimento rompendo essa máxima aqui desse topo anterior, R$ 23,21. Quem entrou comprando, beleza, pode botar o stop ou abaixo da mínima de hoje, se quiser um stop curto, foi um sinal bom de alta, e aqui já é um nível de suporte, ou abaixo da mínima do fundo lá, total, que é a mínima da tendência, R$ 19,71. Para quem quer comprar o ativo agora, eu já vejo um risco um pouquinho maior. Se fosse arriscar compra de início de um movimento de subida pelo diário, seria essa aqui, já teria passado do ponto. Se for para ficar algumas semanas posicionados, como eu mencionei aqui, ó, se ela tivesse feito isso aqui, ela não fez, seria na próxima semana essa superação de massa, tentando pegar um movimento até a média móvel exponencial de 3 períodos, para ficar ali 2 a 3 semanas, pelo menos, ali posicionado nessa ação, aguardando esse possível repique de alta. E para swing trade, fundo ascendente para cima da média. A próxima ação a ser falada aqui é VIVT3, que abriu com forte gap de alta hoje. Pivôzão de alta, a ação que tinha gerado ali uma sinalizaçãozinha de alta, que estava andando, e resolveu dar uma pancada para cima hoje. Alta de 6,81%, bela alta. Tendência forte de alta, o lado bom que o ativo está dentro da carteira aí, perspectiva, e também dentro da carteira exponencial, então foi um ponto positivo para as carteiras, ela ajudou as carteiras nesse sentido. E para quem está comprado ou abriu compra, abriria compra de superação dessa máxima? Não abriria compra. Abriria compra depois de uma correção e nova sinalização de alta. Ou mesmo uma lateralização do preço e um pivô de alta. Mas abrir compra aqui agora, já olharia até para um prazo menor, um gráfico de 60 minutos, para buscar algum fundo ascendente num prazo menor para tentar pegar essa compra. E para quem está comprado e quiser conduzir essa operação aí pelo stop de proteção de lucro, primeiramente ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 50,99, e iria subindo a cada nova mínima ascendente
do gráfico diário, ou seja, cada pregão que terminar o pregão, a mínima foi ascendente, o stop aqui, vai subindo até que o preço oscile aí no seu stop e acione a sua saída, stop de proteção de lucro. MGLU3, ação no dia de hoje terminou em alta de 3,11%, esteve com alta mais forte no dia, chegou a bater em alta aí perto dos 10%, mais de 9%, mas perdeu um pouco de força, assim como o Ibovespa perdeu força. A ação foi muito forte esse movimento, isso cria uma expectativa de poder ter algo ainda mais para baixo. Não tem um sinal tão claro assim, esse é um sinal de fundo, perdeu essa mínima, aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Primeira sinalização de alta. Se tiver algo para cima, eu entraria já comprando sinalização de alta? Eu vejo um risco muito mais alto, mas pelo menos você tem um espaço ali maior para média. Se fosse comprar aqui com stop aqui, beleza. Você está botando um risco, por mais que a chance de dar errado seja um pouco maior por ser contra a tendência, mas você teria um stop curto para ver se você tenta pegar um movimento até a média móvel 13 períodos ou até a região de fundo anterior, que seria a resistência ali em torno dos R$10,80. Essa seria a única alternativa de se operar contra a tendência, na minha opinião, em cima do papel. Se for comprar a superação dessa máxima aqui, para mim já não faria mais sentido, porque vai ficar muito próximo do nível de resistência importante e o stop vai começar a ficar longo para operar contra a tendência. Se ocorrer isso aqui assim, ó, fica mais para venda ainda de swing trade, a MGLU3 a favor da tendência, seja do diário, do semanal, do mensal, está tudo alinhado para baixo, semana terrível aqui para ação, 16,86% de queda. Falando agora de uma BDR, TSLA34, Tesla, alta de 4,42%. Lembrando, a gente começou a abordar, pegar uma BDR aqui e falar na análise de fechamento de pregão, a sugestão dos nossos assinantes dentro do aplicativo DV Invest. A ação está em tendência de alta, pelo gráfico diário dá para perceber, dá em tendência de alta o gráfico semanal, mensal, está tudo alinhado para cima. Só que olhando para o semanal, pancada para baixo, que não chegou a bater em nenhum nível de suporte mais relevante. Recuperação nessa semana de 12,73%, a pancada foi de 16,73%, então devolveu uma parte da queda. Mas isso aqui ainda, para mim, é um processo de correção dessa forte subida. Foram muitas semanas subindo. É o natural, é o mais provável ter aqui um processo de correção ou lateral ou mesmo caminhando gradativamente para testar a média móvel exponencial de 13 períodos. O que é que a gente tira de forma objetiva disso? Eu vou comprar para swing trade esse papel aqui, um risco maior, porque eu tenho um stop aqui que poderia ficar um pouquinho abaixo da média, abaixo da mínima da quinta-feira, mas eu já vou ter resistência muito próxima e se não tem uma expectativa de ter algo tão longo para cima, ela pode, expectativa mais de ter correção, mesmo que ela venha romper, seria menos provável, a gente sempre trabalha em cima de probabilidade, na minha leitura seria menos provável ter algo muito forte para cima como aconteceu aqui. É mais provável que depois de uma correção a gente realmente tenha algo mais ainda para cima. Mas a gente teria que avaliar essa correção. Seria mais provável, mas entrar comprando mais próximo justamente da resistência não seria uma melhor relação risco-retorno. E para quem está comprado, ficar atento na questão de poder, se está comprado em termos de swing trade, ficar atento na questão de colocar o stop abaixo da última mínima ascendente aqui do gráfico diário, que é um stop de proteção se acontecer o quê? Um topo descendente, que seria anular a tendência de alta do gráfico diário, ficando numa tendência indefinida. É isso, amigos. Muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção. Desejo a você um excelente final de semana. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço. Lembre-se que no domingo tem radar da semana, sempre aqui dentro do canal. Até mais. Um excelente final de semana para você.